Chegamos aqui mais uma vez, devidamente uniformizados, e vocês vão saber daqui a pouco por que disso, certo? Menos é Mais Podcast é o nosso outro canal. Esse é o Menos é Mais Música. Você que é músico já entendeu o recado. Art in Tech é um dos nossos patrocinadores, uma empresa de sonorização, soluções em sonorização. Você que precisa instalar, manutenção, precisa de um técnico. Menos é Mais Música é esse canal que você está aqui, então não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar. Menos é Mais Podcast é o nosso outro canal de assuntos gerais. Se você não é inscrito, corre lá também e se inscreva. Aceleração Digital é uma empresa de marketing digital que vai te levar para o sucesso. Se você quer ter sucesso, quer ter dinheiro, quer vender infoproduto, é lá. Ótica Prisma é a única ótica no Rio de Janeiro especialista em prismas ativos. É a melhor ótica que tem. Ela que cuida dos meus olhos, dos meus óculos, dos óculos da Aline, dos óculos do João também. E é isso aí. Eu estou aqui com meu amigo Davi Sicom. Esse cara, a música realmente, a história da música passa pelo Davi Sicom. Que prazer, meu amigo. Prazer meu, querido. Caramba, já tô te esperando aqui, já tem muito tempo. Pois é, né? Fiquei fugindo. Mas agora não teve jeito. Caramba, Davi, que alegria. Davi, você tem uma história gigantesca. A gente não vai conseguir, infelizmente, relatar tudo isso porque a história é muito grande. Sim. Mas você começou na música com quantos anos? Profissionalmente com 15 anos. Uhum. Você é de uma família de quantos irmãos? 8 irmãos. Todos tocam ou ninguém toca? Não. Então, a história da minha família é uma história de vocal, né? Uhum. Então, minha avó cantava em coral, minha mãe cantava em coral, meu tio tinha um dueto e meus irmãos tinham um quarteto. Então, era tudo vocal. Então, não tinha instrumento musical dentro de casa. Então, meus 4 irmãos mais velhos, eles cantavam. E os meus irmãos mais novos, né, que são os 4 mais novos, esses sim. O primeiro que comprou o violão, ele é professor de matemática, então, como ele era professor de matemática, eu resolvi assumir o violão e tomei o violão dele, literalmente. Então, ele saía... É o quarto dos mais novos. Uhum. Então, ele saía para a faculdade e eu ficava com o violão. Ele voltava da faculdade e eu estava com o violão. Então, eu tomei o violão literalmente dele. Então, tem um irmão que é 5 anos mais velho que eu, que hoje vive de música também, mas não foi com essa intensidade que eu fui. Eu fui estudar, né? Eu saí daqui do Rio de Janeiro, fui para São Paulo. Você é cria aqui da parte aqui do lado ali de Saracuru, né? Xerém, né? Xerém. Mas você estudou em Tatuí? Estudei em Tatuí porque eu me mudei para São Paulo com 17 anos. Fui com a intenção de ser militar, né, ou servir, né? Você então não foi com a família, você foi sozinho? Não, fui sozinho, fui morar na casa do meu tio, fiquei lá no meu tio 1 ano, que foi esse período onde eu estudei música, ele conseguiu professor, porque eu fui com uma outra ideia em relação à vida militar. Eu fui com a intenção eu queria ser aviador. Ele falou, não tem como, para ser aviador é uma outra história. Mas você não é músico? Então meu tio me incentivou a partir para a banda sinfônica da Academia da Força Aérea. Então, ele conseguiu um sargento músico, que era professor de música, que me deu aula de teoria musical. Foi a primeira aula mais séria de teoria que eu fiz. E aproveitei, comprei tudo quanto é livro de violão clássico e estudei violão clássico sozinho. Com a teoria que eu estudava com o professor, eu passei para o violão clássico. Então, quando eu cheguei na escola de violão mesmo, né, quando eu cheguei em Tatuí, eu já sabia ler partitura, eu só não tinha técnica. Então, o meu professor falou, cara, você toca mais do que eu, mas a sua técnica, você precisa trabalhar ela. Então, eu fui só estudar técnica. Então, eu passei ali esse tempo na academia, que foi muito legal, tocando um instrumento de sopro dentro de uma banda sinfônica. Foi uma história, uma experiência boa para mim, né? Qual instrumento você tocava? Tocava barítono. Legal. Porque o meu instrumento de origem de sopro é trombone. Mas como era trombone de pisto, o trombone de pisto não rolava na banda sinfônica, só o trombone de vara. Eu falei, migrar para o trombone de vara, começar do zero. Aí ele me aconselhou, não, passa para o barítono, né? Que é também chamado na igreja de bombardino. Então, passei para o barítono, fiquei na academia 1 ano. Foi quando veio o chamado ministerial, que foi mais forte do que eu.
O chamado, na verdade, já aconteceu com 15 anos, mas eu fiquei dividido entre a profissão e o chamado. Então, com 15 anos, eu estava tocando profissionalmente, tocando numa banda de regional, né, saindo para tocar com música mesmo, escondido dos meus pais, claro. Mas foi assim que começou a minha carreira. E em São Paulo, eu tive essa oportunidade de tanto de estar na academia como de ir para Tatuí. Em Tatuí, eu estudei violão clássico, eu estudei trompete, aí eu já não quis mais um bardino, porque o trompete é um instrumento melódico, né? Então, aí eu estudei trompete, estudei contrabaixo, né? Eu fiz MPB Jazz, e estudei teoria musical e canto orfeônico. Então, essas são as minhas formações de escola em Tatuí. Né? E depois desse período, aí teve toda aquela história com Logos, né? Que é pós-Tatuí. Sim. E a questão do chamado acontece já enquanto Até eu tava nesse momento você estava... Até você chegar no conservatório, você tinha passado por essa banda sinfônica ali, Sim. e aí foi para o conservatório. Fui pro conservatório. Mas até então você não tinha relação com bandas, com conjuntos, essas coisas assim, não, né? Não, isso acontece com banda, sim, com 15 anos, mas banda secular. Sim. É uma banda de regional, de MPB. Banda de baile e Isso, tal, né? E agora, a questão igreja acontece nesse período que eu estava na academia, eu conheci uma igreja, né, que estava começando, não é a do Miguel Ângelo, chamada Cristo Vive. Então, eu fui meio que fundador dessa igreja. Então, nós começamos, eu era o ministro de louvor dessa igreja, o pastor era o meu comandante do corpo de cadetes. Então, eu falei para ele, cara, olha, Deus está me chamando para o ministério, eu não vou continuar na academia. Ele falou, se Deus está chamando, você tem que ouvir. Então, basicamente, eu rasguei o meu engajamento, porque eu já estava para engajar na academia e aguardar a promoção para sargento, e eu resolvi sair. Então, nessa saída, eu fiquei estudando em Tatuí. Nesse período, eu conheci o Paulo César, do Logos. Ele foi tocar na minha igreja. Então, quando eu conheci o Paulo César, o pastor já estava pregando sobre a questão de missões. Então, aquilo me incomodava muito, porque como eu já tinha sido chamado com 15 anos, eu já estava com 19 meio que teimoso, né? Entre ficar com a música e não com o chamado ministerial. Quando Logos foi ali em Pirassununga, onde eu morava na época, ele falou que estava formando a primeira banda, né, do Logos, e estava ali vendo músicos. Eu tinha tocado violão para o Paulo César. Você tocou na apresentação da igreja? Na apresentação da igreja. Eu tinha tocado violão, né? E já era baixista. Eu nunca tinha tocado outro instrumento profissionalmente a não ser o baixo. Sim. Ou seja, de 15 anos até os 19, meu instrumento é baixo. Comecei a tocar violão, comecei a estudar violão clássico, mas não tinha nenhuma ligação com a guitarra nem com o teclado. Era com o contrabaixo, primeiramente, e com o violão. Né? Então, eu fui e fiquei assim, bem mexido com esse chamado, né? Missionário, e com esse convite do Paulo César. Não foi muito fácil. Então, aí ele te chamou para você. Você tocou violão com ele nessa apresentação? Isso. Mas ele te convidou para ser baixista. Não, ele me convidou para ir. Ele não me falou que eu ia tocar. Deu função no teu cargo. Eu fui na ilusão de que ia tocar contrabaixo. Aham. Então, chegando lá em Atibaia, onde era a sede, é que eu fui saber que eu ia tocar guitarra. Eu nunca tinha tocado guitarra na minha vida. Ou seja, eu tocava violão... E baixo, né? e guitarra zero. Então, eu aprendi a tocar guitarra em um mês, cara. Um mês, ouvindo os discos do Logos e tirando as músicas. Entendeu? Então, ali tinha um... Quem era o guitarrista que tinha gravado? O Mirandinha. Que era os irmãos Miranda e Mirandinha. Para quem não conhece, são os caras que gravaram, o Zé de Paula, esses cantores antigos, eram os caras que gravavam tudo, né? Exatamente. Então, eles eram temidos, porque os caras eram muito, muito cascudos, né? O baixista era o Dárcio, né? Também um baixista também muito reconhecido. Os caras eram ratos de estúdio. Literalmente, tocavam com algumas cantoras. Eu vi o Dárcio tocando assim, fora do estúdio, a primeira vez com uma cantora chamada Célia, mas o Dárcio era o cara que gravava tudo dentro do estúdio, não só do Logos, como de outras bandas e cantores daquela época, né? O Miranda e Mirandinha são esses tradicionais, né, que gravaram desde sempre. Então,
para mim foi um desafio muito grande, porque a escola do Mirandinha, em relação à guitarra, eu posso comparar a escola que eu tive do Victor Biglione e do Ricardo Silveira. Era uma guitarra diferente, ou seja, uma guitarra literalmente para banda. Até hoje eu tinha ouvido aquela guitarra base ou guitarra solo. A guitarra que eu estava ouvindo naquela época é a guitarra que se usa hoje. A guitarra que você toca hoje é a guitarra que eu ouvi naquela época com o Logos, né? Então, ali eu fui tirar o disco Situações, o disco Há um Novo Dia e Mão na Arado, que tinha acabado de ser gravado. Eu gravei uma música fazendo vocal só, Sim. no Mão na Arado. Então, foi um desafio muito grande, mas tinha um time muito bacana. O Beto, que também tocava guitarra, o Brito, que também tocava guitarra, que me ajudaram muito, né? O Sidney Brito foi esposo da Glaucia Carvalho, que faleceu recentemente, que era um excelente tecladista, mas os caras, além de pianistas, eles tocavam muita guitarra e violão. Então, eles me ajudaram muito nesse processo de assimilação do violão para a guitarra. Então, foi um estudo, né? Foi literalmente uma oficina de um mês. Nós ensaiávamos todos os dias, né? Então, eu estava ali tirando as músicas. O Alfredo, que foi o cara que escreveu as cifras, né? Até hoje eu tenho guardado comigo, eu tenho uma pena de jogar fora, né? Guardado comigo as cifras originais, escrita à mão pelo Alfredo Calil, que era o baixista da banda, né? Foi o Alfredo que me barrou. Falei, mas eu sou o baixista. Ele falou, não, o baixista sou eu, você é o guitarrista. Falei, cara, mas eu não toco guitarra, eu toco violão, não é a mesma coisa. Falaram assim para mim, é a mesma coisa. Então, poxa, tocar ou estar estudando poliacorde, né? Eu estou falando assim, isso estava com 20 anos, Jonatas. Eu estou com 57 anos, né? 37 anos atrás eu estava tocando poliacorde nos discos do Logos. Você vê como os caras estavam avançados, né? Então, ali que eu aprendi toda essa estrutura, minha cabeça de guitarrista, né? Guitarrista de banda. Isso foi antes do Semeador. Então, quando eu cheguei no Semeador, eu já cheguei com uma cabeça de guitarrista. Aí você, nesse caso, você já está longe da tua família, porque está todo mundo aqui no Rio. Sim. E você está em São Paulo, primeiro ali perto daquela região ali de Tatuí. E aí você já não está ali mais, já está em Atibaia com os caras. Mais ou menos. Eu morava 10 horas de Tatuí. Eu viajava 10 horas para estudar. Eu falo isso muito com os meus alunos, porque a escola era de graça, mas a igreja me ajudava com a passagem, com o hotel. Eu tinha que ficar hospedado em um hotel para, no outro dia, estudar, porque senão não dava tempo. A escola abria às 8 horas da manhã, eu ficava de 8 horas da manhã a 8 horas da noite. Eram 12 horas na escola. Então, eu chegava em Tatuí na segunda-feira, acho que era segunda-feira, estudava o contrabaixo, que era o MPB Jazz, com o Homero, que era o cara professor que veio da Berkeley. Estudava com ele ali na oficina, né? Não era uma aula específica só de contrabaixo, era uma oficina com outros músicos, né? E na segunda-feira começava a minha jornada, né, de estudar violão clássico, teoria, canto orfeônico e trompete. Então, eu passava o dia todo na escola. Então, você não tinha só o tempo de entrar numa sala de aula e estudar. Você tinha um tempo também, você tinha uma sala onde você tinha a chave para você tirar um tempo com o instrumento. Então, eu ficava ali um tempo com o violão. E as aulas eram de graça? Aulas de graça. Caramba! Davi, o conservatório era um conservatório dramático e musical em Tatuí, era um investimento cultural mesmo, né, da cultura. Então, era o melhor conservatório da América Latina. Então, por ser de graça, tinha gente que vinha de fora do Brasil para estudar ali em Tatuí. Entendeu? Você disse que tocava escondido dos seus pais, né? Com 15 anos, sim, porque eles eram batistas bem tradicionais. Eles não admitiam que nós tocássemos fora da igreja. Mas, além disso, também eles achavam que música não vai te dar futuro, não ia te dar futuro, tinha esse preconceito. Eu tive apoio do meu irmão, o que comprou o violão, o professor de matemática. Mas dos seus pais, ele foi não? Que me incentivou. Quando eu comecei aquela história de não ir na escola para ir ensaiar, eu falei com ele, cara, não tá dando. A música é mais forte do que eu, você sabe muito bem, e eu não estou conseguindo. Ele era professor de matemática, então quando eu tinha prova, o cara estava ali me explicando tudo de matemática. Aí eu conversei com ele, ele falou, cara,
vai estudar música. Se é a música que você quer, vai estudar música. Eu te apoio. E foi ele que me apoiou mesmo. Durante todo o período que fiquei em São Paulo, esse irmão, né, professor de matemática, ele mandava a oferta para me manter. Caramba. Porque você não tinha... Hoje nós estamos falando aqui de paga, né? E naquela época não tinha paga, era oferta. Então você vivia de oferta. Era manutenção de oferta de irmãos da igreja. Era um grupo missionário. Vivia pela fé mesmo. Vivia pela fé. A história era essa. Dentro do Logos nós vivíamos mantidos por irmãos, né? E um desses era o meu irmão, o Silas, que me manteve ali durante esse tempo. Né? Ou seja, tinha uma oferta que chegava ali, mas você imagina que você manter o aluguel de uma casa, uma banda inteira, comida e tudo mais, não é tão simples. Vocês moravam junto também? Morávamos numa casa, os homens, e tinha a casa das mulheres também. Eu ouvi essas histórias por alto, do PP, que o PP trabalhou lá um tempo. PP, não sei se foi da tua época. PP veio na segunda leva. Então, quando eu saí do Logos, que eu fui para o Semeador, entrou o William, entrou o Tuta, né? O Tuta lá da Fofão, PP do Recreio. né? E o PP teve nesse tempo aí que o PP teve lá com o Logos. Né, o tecladista era o Tuta, né? O Fofão também fez parte? Fez. Falecido Fofão? Isso, fez. Então, eu não lembro quem foi que ficou na bateria. O Beto ainda ficou um bom tempo. O Beto e Vanja, que hoje tem o ministério, né, deles, eles ainda ficaram um bom tempo ainda no Logos. Mas eu, o Jean e o Brito, que era o baterista, o tecladista, nós saímos para formar o Semeador, ainda em São Paulo. Ou seja, para quem acha que Semeador é uma banda do Rio, formada pelos Olicar, não é essa a realidade. A banda começa em São Paulo, né, com um cara da presbiteriana chamado Eliseu, né, ele que começou esse grupo, o Grupo Semeador. Ele era o líder e o amigo do Sidney Brito. Então, foi o Sidney que falou, eu estou indo para o Semeador. E nós falamos, não vamos com você, porque nós éramos colados, né? Muito colados. Aí, a história dos irmãos, né? Olicar, ele começa bem depois, né? Até essa história do Olicar começa com o meu irmão, que é um bispo da Renascer, que deu a ideia de colocar essa coisa da abreviatura, né? Então, para quem não sabe, Sicom é Silva da Conceição, é o meu primeiro nome. Olicar é Oliveira Carvalho. Né? Então veio essa ideia. O Danilo Sina é Silva Nascimento. Mas isso começou com esse bispo, né, da Renascer, que trabalhava também com Marte, e deu essa ideia de colocar essa abreviatura. Então, antigamente fazia muito isso. Os irmãos Oliveira Carvalho, quem chegou lá, que é conhecido como Olicar, quem chegou primeiro foi o Robson, que aí já foi em São Paulo. Nós fomos morar em São Paulo também, juntos. Então, foi o Robson, foi o Bebeto, foi o Vavá e o Reginaldo. Foram só esses. Então, nesse primeiro período do Semeador, eu voltei para o contrabaixo. O Reginaldo ficou na guitarra e eu voltei para o contrabaixo. Então, nós revezávamos, eu e o Robson, que tocava trombone. Quando eu ia cantar, o Robson tocava contrabaixo. Quando o Robson ia cantar, eu tocava contrabaixo. Quando o Ronaldo foi, eu voltei de novo para a guitarra. Então, quem me conheceu no Semeador tocando guitarra foi nesse tempo onde já estavam todos os irmãos, e aí já não era mais em São Paulo, já era aqui no Rio. Tem gente que não conheceu o Semeador. Sim. E assim, a época mudou muito, porque antigamente existiam infinitamente mais bandas do que tem hoje. Sim. Eram muito mais bandas. Não era tudo tão profissional quanto é hoje. Uhum. Como você falou, quem era do cenário sacro, né? Sim. A gente ganhava era oferta, não era nada de cachê, de salário, nada disso. Uhum. E o Semeador, eu não sei se vocês que eram da banda têm a noção da referência que vocês eram como músicos para todo mundo que estudava. Porque todo mundo que estava estudando queria tirar as músicas do Semeador. Sim. Então, assim, eu não sei como é que isso era para vocês, né?
Mas para quem estava naquela época começando a tocar, que ouvia o som de vocês, não só vocês, como tinham, naquela época tinham muitas bandas, mas vocês viraram muito rápido uma referência pela musicalidade e tal. Vocês tinham essa noção ou não? Então, assim, naquela época não dava para ter essa noção, porque as pessoas que nos acompanhavam, né? O Kinder tinha 9 anos, né? O Alex Gonzaga, não lembro quantos anos o Alex tinha. O Alex não existia o Novo Som ainda, né? O Mito Pascoal, que passou pelo Semeador, meu amigo, conviveu na minha casa, eu na casa dele, também não tocava no Novo Som. Então, não eram músicos, os músicos que são hoje, não tocavam em bandas, né? Então, o próprio Geraldo, essa galera, eles nos acompanhavam indo ao Aprisco, né? Que era ali uma lanchonete em Irajá, que tinha um encontro de música que acontecia às sextas-feiras. Então, eles iam lá e também em todos os lugares onde tinham oportunidade de acompanhar o Semeador. Mas nós não tínhamos essa noção, porque nós não imaginávamos que, poucos anos depois, o Novo Som estaria abrindo o lançamento do disco Vida do Semeador, aí já como banda. Até então não existia o Novo Som, né? Então não dava para ter essa medir, né? Essa dimensão do que vocês faziam. Não tinha como. Por quê? O Semeador, aqui no Rio, era uma banda quase que única, né? Inicialmente era quase que única. Você tinha o Rebanhão, isso, né? Que era um outro estilo totalmente diferente, não tinha nada a ver com o Semeador. Você tinha a Banda e Voz, você tinha a Banda Fé, Altos Louvores, mas tudo pessoal que estava também começando e conseguindo alcançar alguma coisa, né? A Banda Fé mesmo, que era excelente, a banda do Getro Alves, não foi. A Banda e Voz já foi, né? Altos Louvores foi. Então, muitos conseguiram ir, outros não foram, né? Seguiram por outros caminhos, né? A música Primeiro Amor era da Banda Fé, né, que foi gravado pelo Rebanhão, então estourou com o Rebanhão. Mas a Banda Fé gravou primeiro e eu fui quem gravei depois da Banda Fé. Só que, naquela época, o Semeador ainda não tinha o disco que nós fizemos, que era o Na Roda da Vida. O Rebanhão já estava com a Som Livre, se eu não me engano, naquela época. Então, o Rebanhão gravou o Primeiro Amor, estouraram e nós não regravamos. Porque ainda tinha aquele negócio de um tempo, né, para se regravar a música, era acho que uma coisa de 3 anos. Né? Mas quem foi lá pedir autorização lá em Pilares, né, pedir autorização para o Aurélio, foi eu. Fui lá procurar o Aurélio e pedir autorização para gravar a música Primeiro Amor. Gravamos, mas na época era fita cassete, né? Então não teve nenhuma repercussão com o Semeador e só foi acontecer mesmo com o Rebanhão. Agora, em São Paulo, que foi o grande lance do Semeador, o Semeador estourou em São Paulo, não foi no Rio. O Semeador estourou quando vai para o Pedra Viva, em São Paulo, que é a igreja da Banda Rara, né? Que é então, que é a Estrela da Manhã. Qual é o nome daquele vocalista? Maurílio Santos. Então, Maurílio Santos, né? A música Estrela da Manhã, que é do Jonatas Liache, não o Sonda-me e Usa-me da Aline, mas o outro Sonda-me, né? Que o Robson Nascimento já tinha gravado antes. Isso. Essa ele já tinha gravado sozinho, depois ele regrava com a Aline e a música também tomou uma outra repercussão, uma outra dimensão. Então, lá em São Paulo, nessa igreja que o Semeador, porque veio junto com todas as bandas de São Paulo, que eram mais ou menos na mesma pegada. E, na verdade, você falou uma coisa importante. Sempre houve esse bairrismo, né, de Rio e São Paulo e Sim. tal. E em São Paulo as coisas aconteciam muito mais do que no Rio de Janeiro. Sim. E, cara, antigamente, a parte musical, todo mundo que estudava e se destacava queria ir para São Paulo. Exatamente. Não, vou para São Paulo, que São Paulo tem espaço, São Paulo que acontece, São Paulo que rola e tal. E, realmente, esse boom vem de São Paulo ali, dessas bandas todas aí. O Joel Costa, ele conheceu o Semeador antes de ser Semeador. Ele conheceu eu, o Brito e o Jean no Logos.
Sim. Então o Joel veio acompanhando essa mudança, né? Essa migração do semeador, do Logos para o semeador. E aí o Joel começou a apoiar muito. Eu morei na casa do Joel, né? Então o Joel começou a dar apoio para o semeador. Então foi o Joel que levou para o Pedra Viva essa possibilidade do semeador ir lá tocar. Então nós estávamos sempre no Pedra Viva. Do Pedra Viva nós fomos para Renascer, né? Então tivemos todo esse contato com as bandas daquela época, que era Atos 2, Banda Rara, Cátia Barneia. Então, sempre que tinha algum evento aqui no Rio, o semeador estava inserido também, porque era uma banda que estava sempre ali em São Paulo. Porque foi uma banda que começou em São Paulo e veio para o Rio, né? Agora, aqui no Rio, nós tivemos o primeiro disco, que foi o Na Roda da Vida, que é um disco que eu gosto muito, né, com uma outra pegada, com um estilo, não era o estilo tanto assim black music. E com o disco Vida, que foi gravado pela Nancel, que o semeador estourou aqui no Rio. Entendeu? Aí ele estourou aqui no Rio. Mas em São Paulo ele já tinha, com a música Ele é Fiel, que é uma versão minha e do Jean Jeter, que era o baterista do Logos, né? Nós fizemos a versão do Philip Bailey, né? Gravação do Philip Bailey. E o Philip Bailey, que era da Earth, Wind and Fire, ele tem 2 ou 3 discos gospel, né? Todos eles maravilhosos. E essa música era o tema do disco, de um dos discos dele. Então houve essa versão. E isso foi no disco Na Roda da Vida. Então, Na Roda da Vida, ele teve essa repercussão grande por causa da música Ele é Fiel, né? É fiel. Isso, exatamente. Ele não pode, ninguém pode. Quando eu sugeri que o Robson gravasse essa música, João? Não conhece? Vocês são muito garotos. Vocês são muito garotos isso ainda. Rapaz, é difícil lembrar assim, precisar o ano. Mas Na Roda da Vida foi gravada pelo Canto da Terra, que era do pastor Alexandre, na Nova Vida. Da Terra Zabana? 80 e pouco? Não, 84 eu estava na academia, 86 eu estava no Logos, 88 para 89. Cara, eu tinha 1 ano de idade. Se você entrar na década de 90... Aí a gente conversa. Canto da Terra. Cara, essa banda tem umas músicas sensacionais. Sim. A Meire ali, né, que era quem cantava, né? Então, essa história Na Roda da Vida foi aquela coisa do semeador aqui no Rio, apoiado pelo pastor Alexandre, que gostava muito. O semeador, eu fui da Nova Vida, né, durante 12 anos, então o pastor Alexandre gostava muito do semeador. E ele fez essa proposta com o Canto da Terra de fazer o primeiro disco. O disco chama-se Na Roda da Vida, porque era um disco muito contracultural, então eu já estava falando de alguns problemas que ainda acontecem hoje em relação à desigualdade, à falta de amor. Então, a música Na Roda da Vida fala sobre isso, né? E então por isso foi esse título. Mas a música que estourou foi Ele é Fiel. Isso. Então quando nós fomos para Nancel para gravar o disco Vida, nós já fomos numa outra pegada. Nós já estávamos muito mergulhados nessa questão da black music, ouvindo tudo de black music, incentivado também pela galera de São Paulo, né? Não foi só aquela coisa de ouvir as coisas da Earth, Wind and Fire, Sparrow, não foi só isso, não. Foi a coisa de ouvir coisas que ninguém ouvia naquela época aqui. Então, nós conhecemos os Winans, né, o James Moore e Ezekiel Walker. Kirk Franklin não era tão conhecido, naquela época era Ronk Nolly. Então, nós começamos a ouvir essas coisas e começamos a inserir isso dentro da nossa música. Essa pegada dentro da nossa música. Tanto essa coisa da black montal, né, como também da black gospel. Então, uma coisa que funcionou muito bem, o Semeador não era uma banda de um cantor. Era uma banda que tinha um time estratégico, né, que era
Eu, o Robson, o Ismael e a Rosana. Então era um time estratégico de solistas que fazia a diferença, ou seja, era o time dos sonhos de qualquer, né, ministério, né? Você ter 4 solistas com um potencial muito alto e com estilos diferentes. Ninguém fazia igual. Então, quando eu entrava, eu tinha a minha pegada. Quando o Robson entrava, a música Ele é Fiel. O Robson inicialmente falou que era um desafio muito grande para ele. Eu falei, não, você vai conseguir. Ele cantava uma outra... agudos. Ele falou que seria impossível. Ele falou, não, você vai conseguir. Porque o Robson cantava uma outra música deles mesmo, antiga, de uma banda que eles tinham na Congregacional de Braz de Pina, onde ele fazia um agudo. Não tão agudo quanto o agudo do Philip Bailey. Então eu... Cadê meu telefone? Me empresta aí. Aí eu dei a ideia pro Robson dele cantar. Eu falei, cara, estuda essa música que vai dar certo. Cara, o Robson gravou a música e quando ele cantou a música pela primeira vez em público, foi um alvoroço. Entendeu? Foi um alvoroço, porque quando ele dava aquele agudo na música, né, que era a ponte da música, Isso. ele dava aquele agudo do Philip Bailey. Ninguém conhecia Philip Bailey, na verdade, ninguém sabia da existência de Philip Bailey. Então, conhecia Ele é Fiel como uma música do Semeador, como se fosse uma música nossa, né? A versão foi nossa. Depois disso, foi gravada pelo Feeling, né? E depois gravado por, não sei se foi O Silveira. do Silveira. O Quarteto Feeling, eu vi o início dos caras. Eu ouvia muito Quarteto Feeling. A gente não é minha época, né? Então, eu vi o início dos caras, né? Daniel Silveira. Exatamente, isso aí. É isso aqui, cadê? O- Eu vou botar aqui esse agudo aqui, para vocês ouvirem aqui. Deixa eu ver se você consegue captar aqui. Peraí. Ó. Vocês não têm noção. Você no falsete ou com a voz de Falsete Vocês não têm do noção Robson. do Eu fico quanto emocionado, que eu cara, ouvi. porque... Eu percebi que deve ser Não, cara, você não tem noção do quanto que eu ouvi isso. O quanto que eu ouvi isso. Isso é uma história, né? Uma história muito forte para todos nós, entendeu? Porque o Robson, ele estava ali na Congregacional de Braz de Pina, né? Eles tinham uma banda, né? Chamada Grupo Fé. E muita gente talentosa ali em Braz de Pina é um celeiro, né? É um celeiro. Até hoje eu e Kinder brincamos, né, com essa questão de laje, porque a banda ensaiava na laje da casa do Reinaldo. E hoje é moda, né? Tocar na laje, gravar na laje, ensaiar na laje, mas o Semeador, ele fazia isso de uma forma muito natural, porque nós não tínhamos literalmente onde ensaiar. Não tinha o espaço. Nós não tínhamos espaço, então o espaço era laje, então o ensaio acontecia ali com muita gente, então muitos músicos que... O pessoal não sabe que o termo bandas de garagem, Sim. ele surge porque as bandas não tinham... Cara, nem Exatamente, estúdios como a gente não tem tinha. hoje, não existia. Então o pessoal pegava esses equipamentos, jogava dentro da garagem de casa, montava as coisas ali e ia ensaiar. E aí fazia sucesso a partir daquilo ali, e o pessoal, caramba, é uma banda de garagem que tá estourando por aí, né? Exatamente. E nós éramos uma banda de laje. De laje. Então, Jonatas, até hoje você vê isso daí é muito, muito moderno, né? Depois disso, o Robson gravou vocal para muita gente, e inclusive colocando esse agudo dele aí na introdução da música Deus Cuida de Mim. Você vai ver o Robson fazendo também. Você vai ver que é mesmo agudo. Isso aí. O Robson Carvalho, né? Que é o Robson Licar. Ele fazendo em outras músicas. Teve muitas outras músicas que ele fez isso. E o Semeador, o Feeling, a gente está falando do Feeling, né? O Semeador foi um referencial para o Feeling. O Semeador foi um referencial para
a banda Bunny, para o Robson Nascimento, entendeu? Porque esses caras eles estavam ali na Pedra Viva, começando um trabalho, né? E não tinham muita noção. Então, eu costumo dizer que o Robson Nascimento foi meu professor de teclado e ele diz que eu fui o professor de ministério dele. Porque o Robson, nós saímos na rua um dia e eu falei, cara, você tem tudo para ser o Kirk Franklin aqui no Brasil. Né? Ele chegou até a cantar com o Kirk Franklin, né? Porque o Robson ele tinha um diferencial, cara, dessa questão. Exatamente. Você vê como a coisa estourou, mas foi num papo de vamos ali comer um lanchinho, e eu falei isso para ele, ele tomou isso para si. Com o Silveira não foi diferente. Na gravação do Ismael, um disco do Ismael que não estourou, né? O Silveira fez vocal, o Sandro também fez vocal, Paulo Rogério também fez vocal, Vânia fez vocal, Maurílio Santos fez vocal, Esdras Galo fez sax, Ronaldo, tecladista da Renascer, fez teclado, e o Woody, que era o tecladista do Robson Nascimento, fez teclado também. Então, nesse disco do Ismael, que tem toda essa galera reunida, o Silveira me mostrou uma fita cassete, que inclusive ele solta uma parte dessa fita em um disco deles, de quando eles estavam começando a ensaiar. Aí ele falou assim, pastor, eu estou começando um trabalho no quartetinho, entendeu? Esse quartetinho era o Feeling, né, que estava começando, né? E o Paulo Rogério ainda não tinha esse ministério, né? Depois veio como em adoração com o Paulo Rogério. Esse Paulo Rogério que tu fala é o Serrador? Que depois ficou apelidado como Rogério Serrador? Acho que não. Paulo Rogério ele era da Renascer, ministro da Renascer, e gravou vários discos chamados Comunhão e Adoração. Isso eu lembro, Comunhão e Adoração, volume 1, 2, teve vários Isso, volumes. Então, o Paulo Rogério era o cara que ministrava de frente. A Soraya Moraes fez parte do Comunhão e Adoração. Exatamente. Teve participação na época do Ademar de Campo. Essa galera, eles estavam ali dentro do estúdio do Robson Severghini, que era um estúdio de fundo de quintal, literalmente, né? Era um estúdio que ele montou na garagem dele, com todo equipamento muito avançado. Ele tinha essa facilidade e dava essa oportunidade da galera gravar lá 0800. Quem gravou lá com o Robson? Bené Gomes, o primeiro disco dele é único. No dia que eu entrei para gravar o Ismael Alexandre, o Bené estava pegando o primeiro CD dele ao único. O CD, hein? Porque naquela época não tinha ainda CD. O Robson estava fazendo um dos primeiros CDs evangélicos, que foi o CD ao único do Bené Gomes. Né? E aí, Davi, você, então, vamos lá. Você começou no Logos ali, depois por semeador e tal. E como surge o seu chamado pastoral? Isso surge você sendo músico dessas bandas, ou você deu uma parada com as bandas e se dedicou Então, já no semeador, a galera já me considerava como pastor, porque eu já, nas saídas do semeador, eu já pregava. Eu e o Vavá. O Vavá também hoje é pastor, né? Naquela época o Vavá era o saxofonista, era o guitarrista, mas nós que pregávamos. Então, nós já tínhamos essa veia, não só da questão da pregação, como também a veia pastoral de cuidado mesmo, né? Da galera que chegava, da galera que acompanhava, de estar orando pelo pessoal e acompanhando a trajetória de conversão de muita gente. Mas com a minha ida para a Nova Vida, eu fiquei, depois do semeador, fiquei 12 anos na Nova Vida. Então, na Nova Vida, eu já tinha feito 2 seminários. Eu fiz o seminário Palavra da Vida quando estava no Logos. Eu fiz o seminário da Nova Vida, que era um seminário só para pastores, e só que eu não fui ordenado pastor na Nova Vida, né? Então, e eu fiz posso chamar um seminário, mas um curso de formação de obreiros quando eu estava naquele início lá daquela igreja que eu falei. Então, eu estava fazendo um curso de formação de obreiros da CEPAL. Então, a minha formação em relação à teologia é CEPAL, Palavra da Vida e Nova Vida. Na Nova Vida eu ainda não fui ordenado. Eu fui ordenado quando eu fui ser pastor auxiliar da Baby do Brasil. Eu fiquei 2 anos e meio como pastor auxiliar dela. Então fui ordenado lá e depois eu segui com um ministério itinerante. O que era esse ministério? Era um ministério de apoio às igrejas.
A igreja precisava de treinar pastores, de treinar líderes de adoração. Mas aí só ligado ao ministério da Baby ou Não, qualquer não. igreja? O ministério itinerante chamado Tribo de Davi. Sim. Entendeu? E esse ministério foi antes de vir para a CB Rio. Sim. Foram 7 anos de ministério itinerante. Então, eu cheguei a apoiar 45 igrejas. Então, nós ficávamos um tempo nessa igreja, treinando os pastores, treinando os líderes, né? O grupo de Ministério de Louvor, era esse o nosso chamado. E treinando liderança também dentro da base do ministério que era em Xerém. Mas aí, nesse momento, você continua atuando como músico ou, nesse momento, o chamado de auxílio pastoral te tirou um pouco da música? Eu continuei como músico, mas não, agora não como banda, mas como ministério, como ministro de louvor. Então, eu saía como ministro de louvor. O que eu sou hoje, basicamente, é o que eu fui durante os 7 anos antes de vir para a CB Rio. Sim. Então, quando eu cheguei na CB Rio... CB Rio, para quem não está ligado, é a Comunidade Batista do Rio, lá do pastor Pedrão, onde o Davi é um dos pastores da igreja. Ele é o pastor da música, né? A gente Sim. chama de pastor da música, né? Pastor da música. Mas é o responsável pela parte de música da igreja CB Rio. Entra aí no canal da CB Rio, embora a CB Rio não nos patrocine, mas entra no canal aí da CB Rio, cbrio.tv, e assiste lá o louvor. Tem um guitarrista lá muito bom, inclusive. Vamos lá, isso, prosseguindo. Cansado pra caramba. Que, nessa história, né, toda, né, você vê, eu passei lá na Cristo Vive, né, que eu fiz CEPAL, fui para o Logos, fiz Palavra da Vida, aí, depois disso, eu fui para Nova Vida, onde eu fiquei no seminário 8 anos, fazendo seminário ali no Recreio com os pastores, 8 anos, e foi uma escola ministerial para mim, porque essa questão do ministro de louvor começou na Nova Vida, só que a história é mais doida do que a do Logos, porque eu tocava guitarra, era contrabaixista e formado em violão clássico, formado em canto orfeônico. Eu fui para a Nova Vida tocando guitarra. Nessa época foi a minha convivência com Carlinhos Félix, com Getro Alves. O Getro foi para Berkeley e ficaram sem tecladista. Ai. E aí eu cheguei na igreja tocando uma música. Eu tocava uma música, porque eu estava me atrevendo a tocar o teclado. Então eu cheguei tocando. Jesus está aqui, pedes o que queres. Aí tinha um pastor lá que me viu tocando. Não conhece nada, João? Conheço, pô. Então canta aí um pedaço aí. Não, continua a entrevista. Eu conheço. Aí um pastor me viu tocando, né? Me viu tocando violão no teclado, literalmente era isso que eu fazia, né? E aí ele ficava do meu lado, yes, brother, yes, curtindo ali o que eu estava fazendo. Só aquela música ali. Eu só sabia tocar essa música, cara. Aí quando chegou no outro dia ele pediu para eu tocar a mesma música, toquei de novo a mesma música e eu tocava guitarra. E não tinha tecladista nessa época, ficou meio que um hiato ali de tecladista na Nova Vida. E aí o que aconteceu? O bispo, quando terminou ali, aquele período ali de conferência com esse pastor, ele me chamou e perguntou, o que você faz? Nessa época, né, eu tinha a escola de música, né? Então, eu formei um monte de gente. Eu tive escola de música em São João, que é ali em São João, depois em Agostinho Porto, depois na Figueira, ali mais para a Baixada Fluminense, e depois em Xerém. Então, formei um monte de músicos aí, né? E eu falei, eu dou... Grandes nomes estudaram com você, né, cara? O Emerson Arce é um desses, né? Que depois foi para os Estados Unidos, né? Foi para a Escola do Gambalho, foi com uma música minha chamada Sambando Jazz. Ele, inclusive, fala de você em quase todos os vídeos. O Emerson é um irmão, um filho. Né, tocou com o Arthur Maia, né? Cresceu assim muito. O Emerson é um irmão que eu tenho um carinho muito grande por ele, né? O Nato também passou, o Marcos Nato também passou lá pela escola, né? Outros músicos aí que tanta gente, cara, não dá para lembrar o nome de todo mundo, né? Alguns músicos, né? O Ricardo Arias, né? Que está tocando com a gente aí na CB Rio, que é um cara que ganhou vários prêmios aí de guitarrista, foi meu aluno, né? Tem os guitarristas que foram... Tem um guitarrista chamado Disseu,
né, que foi guitarrista da Marina de Oliveira, que não tinha grana para pagar a aula e estudava comigo de graça. E depois foi tocar com a Marina. Acho que o Emerson chegou a morar na sua casa, não é? Morou na minha casa. O baixista da Nívia Soares foi meu aluno. É outro também que não tinha grana. E um dia eu vi esse menino tocando no primeiro DVD da Nívia. Falei, rapaz, esse garoto tá fazendo as frases que eu faço. Essas frases são minhas. Eu falei, tipo assim, essas frases são minhas. Falei, eu assisti o DVD várias vezes impressionado com o cara tocando. Falei, não é possível, essas frases são minhas. E eu não reconheci o cara. Um dia esse cara chegou no meu portão em Xerém. Bateu no meu portão, eu só reconheci por causa da voz do cara. Ele tem uma voz engraçada, né? O Léo tem uma voz engraçada. Ele bateu no meu portão, ele falou, mestre, eu vim aqui trazer um presente para você. Era o DVD da Nívia Soares. Cara, era o cara, foi meu aluno, foi baixista da Nívia. Maneiro. Entendeu? Então, eu não tinha noção. Essas coisas, Jonas, que a gente não consegue ter medida. Da quantidade de pessoas que estudaram comigo e que estão aí profissionalmente, que chegam, às vezes, num podcast ou numa entrevista e falam do meu nome, mas que você não tem essa noção, porque a escola era muito grande, tinha mais de 100 alunos. Eu dividia essa coisa com os meus alunos, né? O Edinho, o Rodrigues, que também foi meu aluno, também hoje é um monstro aí da guitarra. Então, eu dividia com os 10 alunos. Eu dava aula para 10 e eles davam aula para os outros, porque eu não estava dando conta. Então, nos curso de harmonia funcional, eu que dava. Curso de improvisação, eu que dava. Mas pegar a galera mais nova, né, era eles que pegavam. Eu não estava conseguindo dar conta mais para dar aula para todo mundo. Então, quando eu cheguei na Nova Vida, ele perguntou para mim, o bispo, o que você faz? Eu dou aula. E ele perguntou, e quanto você ganha? Eu falei, eu ganho tanto por dia. E não era pouca coisa, não. Eu construí uma casa dando aula. A escola era muita gente, né? Era muita gente. E eu era um dos únicos, né? Não tinha a escola do Zeca Pagodinho, em Xerém. Não tinha as outras escolas. Era só a minha escola. A referência era a escola do Davi Sicom. Então, aí ele falou, então você me dá um dia que eu te pago isso daí. Aí eu fui para a Nova Vida sem saber o que eu ia fazer. Aí ele abriu uma porta e tinha um teclado e um MC50, um sequenciador. Ele falou, vai estudar. O cara me pagava um dia de trabalho para eu estudar. Entendeu? E ele começou a investir nos professores, né? Então, eu estudei com Getro Alves, eu fiz imersão com Getro Alves, eu fiz imersão com o Rick Pantoja, que tempo maravilhoso com o Rustamário, que não foi só música, né? Com o Rick Pantoja e com o Rustamário não foi música, foi vida. Vida ministerial, foi experiência, foi uma troca de experiência que, para mim, vai ficar marcado para minha vida inteira. Passar um mês inteiro, né, com o Rusto Amário e com o Rick Pantoja. Para mim, assim, foi uma das maiores experiências. Tipo, o Getro ficou, eu não me lembro bem, mas foi bastante tempo. Nós chegávamos na igreja às 3 horas da tarde, parávamos 5 horas da manhã. Esse era o nível da imersão com o Getro. Ou seja, o Getro me passando as coisas que ele estava estudando na Berklee para que eu pudesse tocar teclado na igreja. O Getro depois veio a ser diretor da Berklee durante muitos anos. Tocou com Celine Dion, tocou com Whitney Houston. E Bill Hines. É o cara muito rodado. Muito rodado. E o Getro, você está falando do irmão do Ebenezer. Do Ebenezer, percussionista? Isso, exatamente. Então, quer dizer, a minha trajetória... Ele era da Nova Vida da Tijuca. Da Nova Vida da Tijuca. Isso aí. O Martinho foi meu baterista. Eu fui líder dele. Pô, que legal, Eu fui líder. Você vê, cara, que lindo, né? Complexo, né? Sim, que lindo que é. Eu fui professor de teclado também do Martinho, né? Dele e dos filhos, né? O carinho que o Martinho tem, o respeito que ele tem por mim até hoje. Ele é bispo da Nova Vida, né? Então, a forma com que ele me trata, né? Nessa minha história, porque o cara foi líder dele na Nova Vida. Então, essa minha história do teclado, né, do piano, foi na Nova Vida, igual o negócio da guitarra. Então, ali que eu assumi, na Nova Vida que eu assumi o piano, não toquei mais violão, não toquei mais guitarra, não toquei mais contrabaixo. Mas eu formei a galera. Então, Abraão de Souza passou pela minha escola ali, escola de oficina, né, de música. Abraão, o Serginho, o Roberto Dutra... O Nato foi quem veio antes. Na verdade, o Abraão veio de sub do Nato numa jam que nós íamos fazer. E ficou
de Souza, o baixista que agora tá nos Estados tocou Unidos. com o Cláudio Claro, que tocou com isso, Salomão do Reggae, exatamente. Abraão também é um cara Então, pesado. Abraão, a gente uma convivência de muitos anos ali na Nova Vida, porque era uma escola. Só que ali, a Nova Vida, como a música era muito, o nível da música era muito alto, muito alto. Talvez, em relação à música, foi o momento que eu vivei o auge em relação à qualidade musical. Então, a Nova Vida passou a ser uma referência para todo mundo. Então, todo mundo ia para a Nova Vida para ver o que estava acontecendo. Então, ao mesmo tempo que eles iam, eles me chamavam para dar o workshop, oficina, para ensinar o que é isso, essa coisa de tocar em grupo, né? De como funcionava ali essa coisa do grupo. E aí, com isso, veio Adriano de Souza, pianista, Fernando Merlino. Então, muita gente foi para a Nova Vida, Barrozinho, trompete, foi para a Nova Vida por causa da qualidade musical e a liberdade que nós tínhamos. O Fernando Merlino faleceu tem Sim, exatamente. pouco tempo. Exatamente. Eu cheguei a tocar com o filho dele, com o Júlio Merlino. Eu gravei com ele no disco do Joel, né? Absurdo também o menino. Ali é uma coisa assim, que ele toca todos os instrumentos e toca tudo muito bem, né? Toca sopro, né? Sax, toca outros instrumentos de sopro, mas o sax, ele toca todos os sax, toca teclado, toca contrabaixo demais e é um garoto muito humilde e não vive de música. Não vive de música. O lance dele é uma outra coisa aí que nem... Júlio Merlino. Júlio Merlino. Filho do Fernando falecido, né? Falecido Fernando Merlino. Uma coisa assim, sensacional, né? Eu tive assim o prazer de gravar no disco do Joel Alves com ele, né? E foi assim uma experiência boa, arranjo dele, né? E aí quando eu falei com o Joel, vou botar uma guitarra nisso aí. O Joel duvidou porque o arranjo era muito complexo, né? Só que o arranjo que ele estava fazendo me lembrava muito uma música do Ricardo Silveira, já que não foi do disco do Ricardo, chamado Borboleta, que era o disco de um cara que nem existe mais. Eu fiquei sabendo que o cara morreu atropelado numa cidade do interior. E ele tinha um disco excelente, esse cara. E o Ricardo Silveira foi o guitarrista do disco e gravou, se não me engano, 2 músicas instrumental. E uma música é Borboleta, o nome da música. Então, eu tirei a música e as concepções. Então, falei, caraca, essa música me lembra muito Borboleta. E quando eu coloquei a guitarra, o Joel falou, rapaz, impressionante. Mas isso é questão de escola. É de você saber exatamente o que colocar. Eu tenho uma escola forte na música instrumental, né? Eu tive uma carreira de música instrumental também, uma carreira solo de música instrumental, que foi nesse período aí antes de ir para São Paulo. Então foi um período curto, né? Não foi um período longo, né? Depois que eu voltei de São Paulo, eu ainda fiquei mais um tempinho ainda na carreira instrumental, mas ali já estava com semeador também. Mas a música instrumental, para mim, é ainda uma paixão. Os grandes incentivadores na música instrumental, para mim, foi o Cláudio Caribé, que foi o mesmo professor do Getro Alves, né? A Gláucia Carvalho, né, que também já partiu, e o Rogério Carvalho. Eles me incentivaram muito nessa coisa de mergulhar na música instrumental. Então, com essa coisa da Nova Vida, né, voltando aqui para Nova Vida, essa experiência de tecladista, né, fez com que eu deixasse a guitarra, com que eu deixasse o contrabaixo, com que eu deixasse... Isso. Com a chegada da Penélope Capilé, que é de uma banda, um grupo vocal, né, chamado... Sam Baranda, se não me engano, eu não me lembro muito bem. É um grupo vocal bem MPB, né? E cantam uma coisa bem interessante. A Penélope, que foi minha aluna de teclado, o Adriano Souza e o Fernando, eu parei de tocar o teclado e fui só ministrar. Então, eu fiquei só ministrando de frente, né? Então, foi uma revolução. Sem tocar nenhum instrumento? Sem tocar nenhum instrumento. Mas hoje, assim, eu percebo... Você fica à vontade sem o instrumento para ministrar? Acho que não. Não, né? consigo mais. Eu acho que se eu tirar... Acho que se eu tirar o violão, eu vou me sentir... Sei lá, é como pelado, se eu, né? Tem nem aquela concepção por exemplo, hoje eu tô aqui sem um boné, mas às vezes você pergunta para mim, né, chega domingo ali, vai ser um boné? Se eu tivesse um boné, eu me sinto estranho, eu acho estranho. Eu custei a assimilar essa coisa do boné. Eu acho que o boné hoje é uma marca, entendeu? É uma identidade visual do SICOM. Então, se eu tirar o violão, vai ser a mesma coisa. Então, eu não consigo. Mas naquela época da Nova Vida, para mim era
comum, né? Era eu me habituei a ministrar sem nada e com uma banda de um nível muito grande. Então, o Minduca, que é um Wellington, né? Que foi antes de ter o... Gente, que gravou Ninguém Explica a Deus. O Clóvis? O Clóvis foi de uma banda com o Minduca. Antes de ter essa banda dele. Sem ser o preto no branco? Sem ser o preto no branco. Eles tinham um trio save. Trio save. O trio save. O Minduca era que ali eles ficavam trocando de instrumento. Não sei se você lembra disso. Todo mundo tocava tudo. Então essa coisa não começou no preto no branco, não. Eles ficavam trocando. Então o Minduca tocava bateria, tocava contrabaixo, tocava teclado. E tocava os 3 instrumentos. Então eles ficavam trocando. Então, o Minduca, ele vinha de São Paulo, ele gostava tanto do que eu fazia aqui com a Tribo de Davi, que ainda não era o ministério, era só o grupo vocal, Tribo de Davi, que ele vinha para tocar para mim. Então, o Minduca vinha, o Baby, que era o guitarrista do Robson Nascimento, vinha para tocar guitarra, porque eles curtiam. O baixista era o Abraão e o baterista era o Felipe Alves. Então, era um time pesado, entendeu? Um time muito pesado. Felipe Alves do Djavan hoje? Isso. O Felipe começou com você na Baby, não foi? Não, o Felipe começou comigo da seguinte forma. Eu estava fazendo uma produção de um cara chamado Beto Rolim, né? Um cantor da Nova Vida. E seria o lançamento do primeiro DVD na história. Não chegamos a lançar. Gravamos, mas não lançamos, né? Mas eu estava procurando um baterista para tocar as baterias que eu tinha programado. Porque eu passei a ser especialista em programação dessas coisas. Eu comecei com o MC50, como falei, lá na Nova Vida. Depois eu passei para o Cakewalk. Então, fui um dos primeiros a mexer com o Cakewalk. O Cakewalk é uma das DAWs mais famosas do mundo. Então Durou muito tempo. Não, ainda dura muito. Ainda é a mais famosa. É um dos... Eu não sei se é a mais utilizada. Ela roda leve. Não é a mais utilizada, mas é uma das mais conhecidas. Mas sabe que a galera hoje só conhece Logic e Hip, né? Porque depois o Cakewalk passou a ser Sonar e agora parece que mudou de nome de novo. Sonar virou Cubase e agora virou Studio One. Então, é isso aí. Mas que era diferente. O Sonar e o Cubase eram diferentes. Não, se uniram. O Cakewalk que virou Sonar depois, né? Então, basicamente ficou a plataforma muito parecida. Qual era a vantagem de você trabalhar com o Cakewalk ou com o Sonar? É que ele aceitava todos os VSTs. Que no caso, o Pro Tools não é assim. O Pro Tools é um programa fechado, então era um programa que era, naquela época, só para Mac, então já o Sonar tinha essa facilidade. Então, como eu aprendi a mexer, o Jethro Alves veio dos Estados Unidos ensinar a mexer num programa chamado Reason, que era um programa que era para fazer justamente programação de bateria, loops e tudo mais. Então, eu aprendi a mexer, me tornei um especialista nesse programa. Tem um menino chamado Pedro Takeshi. Ele foi membro da CB Rio. Até hoje, o Pedro produz para grandes empresas com o Reason. Entendeu? Então, eu fiz umas baterias bem elaboradas para o disco do Beto Rolim e estava procurando um baterista que pudesse, né, fazer ao vivo. Então, o Felipe fez o teste, tirou todas as músicas, fez o teste e passou. Então, ele gravou esse DVD e depois ficou tocando na Tribo de Davi durante muito tempo. Então, a carreira do Felipe começou ali comigo, né? Também um irmão, um querido, né? Muito, muito grande. Então, tanto o Felipe como o Abraão de Souza começaram a carreira tocando comigo, né? Começando ali na Tribo de Davi. O Abraão na Nova Vida e o Felipe na Tribo de Davi. Isso, assim, toda essa transição que foi acontecendo, não só dos instrumentos que você foi caindo ali para poder tocar e tal. Sim. Você não sentiu falta em algum momento de toda essa experiência, essa vivência de banda, das viagens, daquela coisa de conhecer pessoas novas sempre por causa disso? Você vamos dizer assim, né? Como você parou de fazer as bandas assim, Sim. né? Como é que você reagiu isso? Foi de boa, foi tranquilo ou demorou um pouco até você... Olha, foi um processo, Jonatas. Foi um processo, né? Diminui um pouquinho isso. Na tribo de Davi,
nós conseguimos ainda manter essa questão da ministração. Mas só que a tribo de Davi, ela pegou um tempo da adoração extravagante. Então, eu estava muito influenciado pela casa de Davi, pelo David Keelan, pelo Cirilo, pelos outros ministros daquela época, né? Mike Shea, Davi Silva. Isso. Então, eu entrei por essa linha de ministração. Então, eu meio que me anulei para tocar o simples. Sim. Né? Então, aquela coisa do jazz, aquela coisa da MPB, eu meio que ficou meio que guardado, né? E com isso eu fiquei uns 7 anos assim nessa linha mais Casa de Davi e tudo mais. E depois disso foi quando eu vim para a CB Rio. A CB Rio, para mim, foi um desafio muito grande, porque você não era nem uma coisa nem outra. Não era nem a Nova Vida, não era o Logos, e não era a tribo de Davi, né? A tribo de Davi teve a transição, também que teve uma transição de black music para essa adoração extravagante, porque era o que tínhamos para aquele tempo, né? E quando eu cheguei na CB Rio, tinha um repertório variado, já tinha um repertório variado, mas era em torno de Renascer, que eu nunca tinha feito, Toque no Altar, que eu nunca tinha feito, Lagoinha. Esses ministérios da época, né? E eu praticamente eu não conhecia nada. Eu não conhecia nada. Eu conhecia as minhas músicas, que eu fazia, as minhas músicas que eu tocava, e as músicas do Davi Silva, do Cirilo, do David Keelan, né? E desses ministérios, Nívia Soares, né? A outra lá, Rosa, que eu não lembro. Heloísa Rosa, era o que eu tocava. Então, quando eu cheguei, eu vim para a CB Rio para ser o tecladista. E aí, o que eu estou falando, a história a minha história com a CB Rio é uma história construída, né? Porque eu venho de uma decepção ministerial, chego na CB Rio, tipo assim, vai ser minha última parada com a igreja, que senão eu vou voltar com a banda, vou voltar a ficar só com a produção, vou ficar só com a escola, que eu vivia muito bem, né? Até hoje eu ainda dou aula, vivia muito bem só com a escola de música e com a produção musical. Eu não precisava nem estar tocando numa banda, entendeu? Só com a produção musical e com a escola de música seria suficiente para eu sobreviver e me manter. E foi o que eu voltei a fazer um pouco antes da CB Rio. Voltei a dar aula e voltei a produzir algumas coisas. Quando eu cheguei na CB Rio, eu fui para ser o tecladista. Né? Ministro? Não, eu fui para ser o tecladista. Só que aquela coisa da paixão pelo louvor era muito grande. Então, eu não conseguia ver as coisas erradas. Eu não conseguia ver... Até hoje, eu sou muito zeloso com o vocal. Eu não conseguia ver o vocal cantando errado. Né? Então, eu comecei a dar as minhas opiniões no vocal. Foi assim. Então, aí, quando eu fui ver, eu já estava ensaiando o vocal. Ou seja, o ministro que era o ministro, ele acabou deixando eu fazer. Foi deixando eu fazer, entendeu? Então, eu comecei a trabalhar com vocal. Depois de 3 anos, eu recebi a proposta para fazer um curso de hombridade com os pastores da CB Rio, né, que me fez muito bem, que foi uma virada de chave em relação ao meu retorno ministerial como pastor, que foi o Homem ao Máximo, e o convite para ser o ministro de louvor, o líder do louvor da CB Rio, né? Então, nesses 3 anos de CB Rio, o que eu vivi? Eu sempre tive um temor muito grande com essa questão do louvor. Muito grande. A minha escola é uma escola de olhar lá para os sacerdotes sendo queimados porque não fizeram direito, e a história de Crônicas, que alguma coisa deu errada, segundo Crônicas 5:11, uma coisa estava errada, que os caras tiveram que sair para poder se consagrar, né? E depois, quando cantaram "O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre", tem uma palavra que me chama muita atenção, que diz que é uníssono. Eu entendo que esse uníssono não é só uma voz, é mais uma questão de unidade. Então, a glória de Deus veio. Então, eu sempre fiquei muito aí, pisando por aí, que eu tenho que andar com o temor quando se trata de louvor, é altar, eu estou subindo ali, não posso fazer de qualquer jeito, é para Deus. Então, o Pedro, quando me desafiou a ministrar na CB Rio, eu falei, cara, eu não tenho condições nenhuma, né? Eu sabia como eu estava
E ele falou, cara, vamos parar com essa bagaça e o sacerdote tem que ser restaurado no altar. Eu nunca esperava isso de um pastor batista, né? O Pedro é um diferencial em relação à restauração de vidas e pastoreio. E aí eu falei, então me dá um tempo. O que eu fiz? Falei, me dá um tempo. Peguei um bolo de músicas, acho que umas 80 músicas, botei numa pasta, fui para casa, ouvi as músicas. Eu já tinha feito isso com música de flashback. Sim. Eu escrevi 90 músicas de flashback para tocar, entendeu? Em baile, nesse período da transição, antes de ACB Rio, entendeu? Então, o que é 80 músicas de louvor, né? Levei para casa, só que você tocar o flashback, você escreve, né? O que você vai fazer, as introduções e tudo mais. Ali não, ali eu estava falando de louvor, aí já me gera aquele temor. Aí eu falei com Deus, se essas músicas não arderem dentro do meu coração, eu não vou cantar, eu não vou aceitar esse convite. Então, eu fui para casa e eu passava o dia em casa. Dono das estrelas. Aí as músicas começaram a queimar. Então, quando as pessoas vêm, às vezes, cantando alguma música, pô, Davi, não é que não é o Davi ser repetitivo. São músicas que têm uma história com a minha chegada na CB Rio. Então, quando eu canto, ela tem um impacto muito grande sobre a minha vida, porque foi o que eu comecei a viver. Eu, basicamente, tomei posse dessas músicas para a minha vida. Entendeu? Ou seja, foi a minha história de restauração. Né? Plano Melhor, né? Bem Mais Que Tudo. Essas músicas que talvez, não sei se o João pegou ainda esse tempo, né? Que eu ainda cantei aí há uns 3 ou 4 anos atrás. Eu peguei o finalzinho, porque eu estava chegando. Exatamente. Então, essas músicas foram as músicas da minha história com a CB Rio. Né? Da minha história com a CB Rio. Então, foi isso que aconteceu. Eu cheguei com 80 músicas de repertório para começar a ministrar na CB Rio. Entendeu? E dali foi vindo, né, os processos. Né? Eu assumindo o Ministério de Louvor, eu assumi coral, eu assumi vocal, eu assumi banda. E, naturalmente, Jonatas, que todo lugar que eu assumi, a qualidade sempre subiu, porque eu sempre trabalhei essa questão de estar ali em cima do músico. Não, vamos estudar, vamos... Então, muitos músicos começaram a vir para a CB Rio. Então, você chegou nesse tempo, sim, né? Uhum. Você chegou nesse tempo. Né? O Lute chegou um pouco antes de você, né? Mas ali começaram a chegar alguns músicos que já estavam, mas alguns músicos chegaram ali com esse processo. Deixa eu te falar uma coisa. A gente que é mais da escola mais antiga, sim, e você usou um termo que a gente não ouve mais ninguém falar hoje em dia, que é temor. E você usou um termo, arder no meu coração, sem precisar citar nome de denominação, sim, porque não é o caso, mas você percebe que hoje em dia a coisa partiu para um lado muito diferente disso? As pessoas não estão tão preocupadas mais, não têm a responsabilidade, talvez, né? Você foi para casa, você falou, cara, se eu não sentir nada, eu não vou cantar essas músicas. Sim. Alguma coisa eu tenho que sentir. Hoje a galera escolhe a música baseada em qualquer uma outra decisão que não é essa, né? E como é que você encara isso? Como é que é a dificuldade porque não é mais o caminho que você semeou ali, né? A parada é diferente. Como é que você encara isso, os dias de hoje na música dentro da igreja? Então, eu vejo essa realidade, né? E no meu caso, eu continuo fazendo a mesma coisa. Então, se eu recebo o desafio de cantar uma música que seja hoje do worship, se não queimar dentro, eu acho que vocês percebem isso. Quando eu canto, eu não estou simplesmente cantando mais uma música do worship que está fazendo sucesso. A música tem que arder. Então, eu fico muito tempo com a música, com aquela música, sendo ministrado por aquela música para depois poder ministrar. Agora, o que eu vejo é que nem todo mundo pensa dessa forma.
as pessoas estão fazendo aquilo que está bombando, né? Aquilo que está tocando. Bombando. Literalmente a palavra é essa, né? A palavra é essa. Eu acho que é um erro muito grande. Eu tenho descoberto alguns ministros sérios, algumas pessoas sérias, né? Nesse percurso, nesse tempo, tá? Porque é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que me espelhar e ter como referência aqueles que são sérios. Mas, na sua grande maioria, não. Né? Eu sou muito... Eu fiquei muito cético em relação a determinadas manifestações. Eu sou um cara que venho de uma igreja batista muito tradicional e depois para uma igreja neopentecostal e depois para um estilo muito extravagante. Então, eu vi muita coisa acontecendo e ainda vejo. Então, hoje, quando eu vejo alguém com determinadas posturas que me lembra A ou B, que já foram assim, Sim. eu tenho que ter uma prova realmente de... Não é só de chegar ali em cima e cantar e falar, porque isso é muito fácil. Isso é difícil falar isso, né? Mas acaba virando um teatro, entendeu? As pessoas se especializam em falar coisas programadas e coisas montadas, e aquilo acaba se tornando uma linguagem. Isso aí acontece em todas as igrejas, né? Você veio da Assembleia de Deus e sabe muito bem como isso funciona. Mas tem gente séria, tem gente temente, e eu consigo perceber. Então, eu me espelho neles, eu vou ali, né? Eu olho para aqueles caras ali e falei, pô, esse cara aí, ele é uma boa referência para mim, então eu vou seguir por aqui, né? Mas não é tão fácil lidar com essa situação que nós estamos vivendo hoje, porque são formas assim difíceis de se expressar. A gente não quer magoar ninguém, nem ferir ninguém, nem gosto de ninguém, mas banalizaram muito a questão do louvor e da adoração. Se perdeu o temor em relação àquilo que representa o louvor e a adoração. E então, no meu caso, eu sou muito seletivo naquilo que eu ouço e tenho muitas reservas até naquilo que eu canto, né? Eu demoro um pouco a assimilar. Já aconteceu de repente, você ter que colocar uma música no repertório e você, tipo assim, você não sentiu paz no coração com aquela música, aí você fala assim, João, então canta você aqui essa música aqui? Não, já teve uma música que eu não quis cantar e eu consegui não deixar nem cantar. Aham. Entendeu? Eu acho que se fosse hoje, talvez até cantar. Eu não cantaria, deixaria até cantar. Mas na época eu tive muitas reservas. Aham. Entendeu? Muitas reservas. Acho que talvez hoje eu esteja mais flexível, mais maleável. Quem tá vendo o Davi aí? Quem tá vendo o Davi todo prolixo, todo tranquilo aqui, conversando, falando baixinho, tranquilo. Vocês não conhecem quem era o Davi antigamente, na verdade. Há uns 4 anos atrás, né? 4 anos atrás. É verdade. Davi, assim, cara, a sua história, ela é gigante. Não tem como, Sim. é impossível. Dos 15 aos 57, é muita música para se pulei cantar, muita né? coisa aí. Não tem como. E você também tem compromisso daqui a pouco, tem seu trabalho para poder fazer. Mas eu não posso deixar de fazer algumas perguntas para você. Sim. Antes da gente terminar nosso papo aqui. Eu queria saber de você o seguinte, Lula ou Bolsonaro? Eu sou crente, né? Então nem Eu precisa sou concluir, crente. né? Não vou falar duas coisas. Eu sou crente e sou militar. Né? Eu sou crente e sou militar. Então, acho que o fato de eu ser cristão e militar responde a pergunta. Nem precisa falar, já está respondido. Sou cristão e militar. Então, eu sou a favor de princípios, né? E da questão família, né? E a questão... Eu sofro com algumas coisas que foram implantadas pelo outro lado, né? E não gostaria que isso continuasse. Então, a minha oração é para que Deus faça a vontade dele, né? Que se for para nós vivermos um momento de maior tribulação e de perseguição, porque isso já está na Bíblia, que seja, mas que se for
o momento de Só não Deus. precisa fazer igual a pessoa que falou assim, eu vou votar no lado de lá para poder se cumprir as escrituras. Que onda, né, velho? Que pode, Mas cara. a minha resposta é simples por isso, né? Pelo fato de eu ser um cara que criado muito, sou pastor, né? Pastor de igreja, que foi criado numa igreja batista, depois um pastor que viveu durante muito tempo apoiando outras igrejas, levando muito a sério essa questão ministerial, e hoje eu estou na CB Rio, né? Que estou ali porque o pastor ali é sério. Né? Então, eu sigo a mesma linha, né? A mesma linha de raciocínio, né? da CB Rio e do pastoreio da CB Rio. Então, eu acho que a minha resposta é bem... Davi, tecnicamente, você vê, a gente hoje vive no mundo do INIR, né? Sim. A gente que é acostumado a retorno de chão. Sim. E tal. Como é que é para você? Já está adaptado ao fone de ouvido? Já aceitou de boa? Com o João lá na mesa hoje, sim. Ele já conhece o meu som. Tipo assim, o meu violão é um violão muito sicom, né? Muito eu, né? É como o cara que for fazer som para qualquer outro cara que é violonista e conhecer o som do cara, tentar fazer um som que não é o dele. Eu acho que o João está aqui, ele é técnico, eu acho que ele entendeu isso, né, João? Isso é importante. Entendeu qual é o meu som e por que eu coloco aquele som daquela forma e como que eu consigo, no meio de VS, de guitarra e bateria, de baixo, o meu violão continua aparecendo, ele não some. Porque eu toco numa região que o violão vai aparecer. Eu toco uma forma de violão que o violão aparece. Então, eu não gosto muito quando o meu violão é transformado num cavaquinho, num bandolim, né? Então, então eu mantenho... É porque você vê, a gente tem uma guerrazinha que acontece porque você vê, som, lógico, né? Tem os parâmetros a serem sim, obedecidos, claro, e tal, sim. Mas som é gosto. Sim. Seja estilo, seja mesmo som. Então, às vezes, você equaliza o seu som, você timbra o seu som, e o técnico não gosta do seu som. Aí ele vai botar o seu som do jeito que ele gosta. Mas é o som de quem está fazendo, né? Eu vivi uma experiência com o Bigu. O Bigu veio para fazer o som a primeira vez e ele tentou mudar o som do meu violão. Eu falei, Bigu, pode deixar desse jeito mesmo que tá, entendeu? Aí ele falou assim, mas se tiver alguma coisa assim, chegando ao ponto de incomodar aí no PA, você pode ter a liberdade de tirar. Aí ele falou, não, eu tirei um pouquinho aqui, mas vamos deixar. E depois eu falei, e aí, Bigu, como é que foi? Cara, rolou totalmente, agora eu entendi o teu som. Entendeu? Então, quer dizer, ele faz som pro Lenine. Então, ele já conhece o som do Lenine, muita né? coisa você vê. O meu som de guitarra, eu sou da época de plugar a guitarra direto no amplificador, ou passar pelo Crybaby e ir pro amplificador e tal. Hoje em dia, a gente tem que usar um monte de equipamentos para poder chegar no som que é o som mais atual, né? Não tem jeito. Então, eu não posso também ser negligente e falar, pô, não, vai ser o que eu gosto e acabou. Senão tá fora do mercado. Mas você vê que é o gosto da pessoa. Eu não posso ser irresponsável de fazer, não, eu vou fazer o som que eu gosto. Não, eu tenho que fazer o som que aquele estilo tá pedindo. E os técnicos também têm essa responsabilidade, né? Porque às vezes o cara, pô, eu não gosto disso, mas isso é o que é e não tem jeito. Você estava falando sobre essa questão. Se eu estivesse tocando guitarra ou baixo, talvez eu sentisse mais falta de uma caixa ali do meu lado, no meu ouvido. Mas como eu já estava no teclado há um tempo, né? E o violão, eu nunca pluguei o teclado numa caixa de som. Eu sempre foi direto para a mesa, né? Claro, tinha um retorninho ali do meu lado, né? E o violão é um instrumento que tipo, para funcionar com retorno é um pouco perigoso. Então, o fone me traz uma certa segurança, porque eu sei que eu não vou ter nenhum tipo de sobra. Feedback. Isso. Então, isso tranquilo. E hoje, com a questão do VS, é preciso que você use o fone de ouvido. Então, é o que eu falei, é um processo. Foi um processo de adaptação. O fone só é perigoso, né? Eu acho que o fone, assim, para a saúde de verdade. Sim, com certeza. O fone é algo perigoso. As pessoas, elas agem assim de qualquer maneira com o fone.
E às vezes está extrapolando ali, né, cara, os decibéis os que volumes, que o seu organismo vai suportar. Pô, a gente vê um monte de cantores aí surdos, cara. Um monte de gente aí encerrando carreira. Porque, pô, não estourei meu tímpano, pô, não escuto mais. Algumas frequências o ouvido do cara não capta mais, porque o cara abusou no fone, não quer saber. Então, eu acho que é uma parada muito importante também, né? Porque quem não tem experiência acha que o fone, pra estar tocando, é o mesmo som que você bota pra estar caminhando. Aquele lance de, pô, mete lá em cima do som e tal. Vai se arrebentar. Vai se arrebentar, não tem jeito. A minha realidade é essa aí. Eu me adaptei bem, e principalmente porque o nosso técnico é o João, que tem um carinho muito grande com essa questão de passar o fone de todo mundo, né? E agora, mesmo quando ele não está, o Felipe não é diferente, não tem sido diferente, tem tido esse mesmo cuidado. Eu acho que isso daí vai muito do técnico também. O técnico é um parceiro ali, né? E a minha responsabilidade, que pelo João ser uma pessoa que já trabalha com outra pessoa de ministério, a minha responsabilidade ali é muito grande, é muita coisa, né? É um body pack do violão, é o body pack do fone de ouvido, é o capo que eu tenho que colocar, é a paleta que eu não posso esquecer, é ligar o microfone. Então, é o VS, é a regência, é o diretor de banda, é a administração. Pois é, então é muita coisa, então eu tenho que estar muito tranquilo, né? Eu tenho que estar muito tranquilo. E, graças a Deus, isso daí é uma coisa que eu tenho sentido, né? Ultimamente eu tenho sentido isso, esse presente que Deus deu mesmo, né? Porque estou na frente dele, não, que eu falo sempre para ele lá. É um presente de grego, né? Agradecer pela forma que ele tem tratado, né? É muito difícil quando a gente fica meio que em guerra com o técnico de som. Isso é prejudicial para ele. Ele não vai trabalhar bem e nós também não vamos conseguir fazer aquilo que tem que fazer. Eu vou buscar uma música aqui rapidamente, só para poder acabar de te arrebentar logo. A gente deu mole, né? A gente podia deixar ele tocar uma música e cantar, né? Exatamente. O violão tá aí, ó. O violão tá aí, a gente vai fazer o seguinte, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou botar uma musiquinha aqui pro Davi poder fazer as considerações finais dele e mandar uma palavra para quem tá assistindo a gente. Aí depois a gente vai encerrar a gravação, eu vou ligar aqui o violão para você fazer uma canção aqui. Porque você tocando me surpreendeu muito, porque eu te conheci, obviamente eu já conheci o semeador e tal. Sim. Então eu te conhecia como guitarrista. Engraçado, eu não tenho lembrança de você no semeador baixista. Eu tenho lembrança de você tocando guitarra e tocando muito. Aí quando a gente gravou junto lá com o Kinder, uma música que você fez o favor de fazer uma música lá que pra eu tirar eu sofri pra caramba depois e tal. E aí depois quando a gente se encontrou, você tava tocando teclado. Sim. E as harmonias, eu falei, meu Deus, o que esse cara tá fazendo aí? Aí depois você pegou a guitarra e eu tava até falando isso com o Bill, que a gente trocou ideia com o Bill aqui, o quanto você tem uma onda na guitarra, na onda do George Benson, essa galera assim, pô. E aí você, não, mas o meu instrumento é contrabaixo. Eu falei, gente, aí pelo amor de Deus. Mas, Davi, então assim, eu queria que você deixasse as suas considerações finais desse podcast, né? Ninguém vai morrer aqui, não é nada de final. Final nesse canal aqui. A mensagem que você quer deixar para quem é músico, para quem quer viver de música, para quem quer ser músico na igreja, para quem, enfim, né, cara, encara a música como trabalho, como ministério. Você é um cara que as pessoas precisam aprender a respeitar a sua história de vida, a sua história na música, porque, cara, não tem como, né? Engraçado. Eu camisa aqui. Respeita a minha história. Você vê que o brasileiro é um povo muito sem memória, né? É muito sem memória. É um povo que não valoriza a sua história. E dentro da igreja hoje, principalmente um mercado que consome muito o que é norte-americano. Sim. Então as pessoas esquecem de valorizar suas raízes nacionais, né? E isso é muito triste, na verdade. Então eu queria que você deixasse suas considerações aí. Eu vou deixar baixinho aqui essa música, depois a gente encerra e faz um corte aí de você tocando um violãozinho pra gente. Não vamos perder essa oportunidade. Tá bom. Então, Jonatas, eu quero assim deixar duas coisas assim bem claras, que a pessoa que quer viver de música, ela tem que estudar, tá? E quando se fala de estudar, eu não estou falando tipo, estuda guitarra para tocar rock. Não, você precisa estudar música.
porque as coisas mudam muito rápido. Então, se você não estudar de verdade, vai chegar uma hora que você vai esbarrar com aquilo que você não sabe fazer e aí você vai ser substituído. Isso aqui eu estou falando em relação à música. Então, seja músico de verdade. Estude música de verdade. Se você quer viver de música e não ficar dependendo de qualquer outra coisa que não seja o teu trabalho, né? Seja um músico de estúdio ou seja um músico de uma banda. Agora, quando se fala de ministério, é bem diferente. Se a pessoa quer viver no ministério, ela precisa estudar a Bíblia. Ela precisa entender o que é ser um músico no ministério de louvor. Então, agora, isso não quer dizer que ele vai estudar a Bíblia e não vai estudar guitarra e não vai estudar canto. Então, você quer cantar? Tem que estudar canto. Você quer tocar guitarra no louvor da igreja? Tem que estudar guitarra. Então, você tem que saber mesmo o que está fazendo. A única diferença que tem da questão profissional, de que eu vou tocar no estúdio, eu não preciso estudar a Bíblia para tocar no estúdio, eu preciso estudar a Bíblia para a minha vida. Isso. Pessoal, seria o meu guia, né, de fé e de prática. Agora, eu preciso estudar música. Eu preciso ter certeza daquilo que eu estou fazendo para eu não acontecer o que aconteceu já com alguns músicos que vão chegar num estúdio para gravar e, né, alguém vai ter que vir depois refazer porque não funcionou. Então, se você quer música, estude música. Você quer ministério? Você tem que se dedicar ao ministério e a base do ministério não é só você tocar. É a palavra de Deus. É compromisso com Deus, é compromisso com uma igreja, é compromisso com aquilo que é o chamado. E é isso que eu tenho até hoje. Eu tenho essas duas coisas comigo, né? Se é para eu ir como músico, para tocar eu vou como músico. Eu vou estudar aquele repertório para tocar como músico, profissionalmente. Alguém esses dias falou o seguinte. Eu fui falar com ele assim, você precisa deixar a música queimar no seu coração, arder no seu coração. Entendeu? E não só tocar. Não. Ele achava que ele tinha que ir tocar profissionalmente na igreja. Tocar profissionalmente. Chegar lá e fazer o dele. Isso é um erro, se você faz isso. Porque você não está tocando com paixão. E aí, se você disser assim, essas coisas só aconteciam no Velho Testamento. Não, na minha Safira é Novo Testamento. Entendeu? Então, não é assim que funciona. Então, se eu estou fazendo para Deus, Deus sabe se eu estou fazendo mesmo ou se eu não estou fazendo. Entendeu? Eu posso enganar qualquer um. Entendeu? Mas eu não vou enganar a Deus. Então, eu tenho que fazer de forma correta, honesta com Deus, em primeiro lugar. Né? E eu tenho uma responsabilidade com Deus. Então, se eu quero ministério, é assim, dessa forma que eu tenho que me portar. Então, se você quer profissão, beleza, você vai tocar lá como profissional, vai lá, toca, pega o seu cachê, vai para casa e dorme tranquilo. Agora, se você quer ministério, não faça isso, não durma tranquilo, porque você está cometendo um erro. Né? E um dia a conta chega. Pode dormir tranquilo, Dudu. Cara, muito obrigado, Davi, pelo seu tempo, pela sua paciência, prazer, pelas suas histórias aqui com a gente, de contar tanta coisa maravilhosa. É lógico, né, que a gente vai precisar marcar uma outra oportunidade, porque a gente tem muita coisa para poder te ouvir. Eu quero lembrar você que não é inscrito nesse canal, que se inscreva, que compartilhe, que comente, que curta. Aqui estão os nossos patrocinadores, aqui é o nosso podcast só de música. A gente tem um outro que é de assuntos gerais, que é esse aqui, o Menos é Mais Podcast. Tem a Aceleração Digital, que é a empresa que cuida aqui do engajamento dos nossos canais. Tem a Ótica Prisma, tem a Arte Intec, que é soluções para quem precisa na área de sonorização, tá bom? O João tá aqui na parte do áudio, a Aline tá ali na parte do vídeo. Eu sou o Jonatas. Esse foi o nosso mestre Davi Sicom. A música passa pelo Davi e não tem jeito, né, gente? Vamos respeitar. É isso aí. Cara, muito obrigado, Deus te abençoe. Prazer, Jonatas. E até a próxima. Você aí, até a próxima. Valeu. Obrigado. Como amáveis são os teus tabernáculos,
Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória, não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.